Olá, pessoal. Hoje eu vou discutir o algoritmo LL1, que é uma espécie de autômato capaz de reconhecer linguagens vindas de uma gramática livre de contexto. Tá? Então, diferente dos nossos autômatos para expressões regulares, esse autômato, né, o algoritmo LL1, não é capaz de identificar todas as gramáticas livres de contexto, não tem uma relação um para um. Mas o autômato que ele executa por baixo dos panos, pelo menos em princípio, pode ser estendido para identificar qualquer linguagem definida por uma gramática livre de contexto, que é o que a gente conhece como push-down automata. Então, eu vou mostrar um mecanismo de produzir esses autômatos para uma certa categoria de gramáticas livres de contexto, uma categoria razoavelmente simples e limitada, mas que tem interesse prático. Só para dar um exemplo, o Python até a versão 3.7 utilizava esse algoritmo na sua análise sintática. Então, o Python utilizava o LL1, dava para escrever toda a gramática do Python dentro dessa categoria que eu disse que é limitada, mas enfim, não é tão limitada assim, dá para fazer várias coisas interessantes. Tá, o fato de ser possível escrever, por exemplo, o Python como uma gramática LL1 não significa que seja a gramática mais adequada ou a mais fácil de trabalhar, tanto que nas versões mais novas do Python, por exemplo, eles mudaram o algoritmo para um algoritmo um pouco mais poderoso, que facilita a escrita de determinadas regras, diminui talvez o número de gambiarras que precisam ser implementadas na gramática. Enfim, eu vou começar com essa gramática simples para ilustrar o algoritmo e com essa implementação da descida recursiva. Eu quero mostrar para vocês que o LL1 é muito parecido com a descida recursiva. Geralmente ele funciona nas mesmas situações onde a descida recursiva também funciona. E ele pode até ser pensado como uma espécie de automação da descida recursiva. Então vamos lá, essa aqui é a gramática das operações prefixas, operações algébricas prefixas. Para simplificar, eu considerei só soma e multiplicação, mas a extensão disso para as outras operações é trivial, né? Eu poderia colocar aqui subtração, divisão, potência, etc. Então eu tenho aqui uma expressão que seria o símbolo inicial que eu quero derivar, e ela pode ser uma adição, multiplicação ou um número. Esse número eu vou assumir que é um token de número. No nosso caso, e todos os exemplos que eu vou usar aqui vão ser números inteiros, mas isso é facilmente generalizável. Eu não estou interessado nisso porque, na verdade, eu vou assumir que a função já recebe uma lista de tokens, né? Então, ou seja, o código já passou pela etapa de análise léxica, então eu transformei a string de entrada numa lista de tokens, né? Então, uma expressão como essa aqui, mais 2 vezes 22, já virou essa lista aqui. Eu não estou interessado na análise léxica, então vou já colocar o resultado aqui, ao invés de criar o código que transformaria essa string nessa lista. Tá? Então, essa é a nossa gramática, ela tem que consumir uma lista dessas e identificar se faz parte da linguagem ou não. Né? Em geral, a gente gostaria de produzir a árvore sintática correspondente a essa expressão. Eu vou implementar o problema um pouquinho mais simples, de simplesmente reconhecer se a expressão é válida ou não, tá? Porque é mais fácil enunciar o LL1 né, nesse contexto, mas depois eu mostro, mesmo no LL1, não na aula de hoje, na próxima aula, como que seria possível reconstruir como que chama? A árvore sintática a partir da execução do código LL1. Tá? Então, eu vou só passar por esse código faz uma descida recursiva, então ainda não é o algoritmo que a gente está interessado. E eu quero mostrar alguns problemas, né, da abordagem de descida recursiva e como o LL1 poderia resolver esses problemas. Tá? Estou falando que o LL1 é sempre necessariamente melhor que a descida recursiva. Ela tem alguns problemas, o LL1 tem outros problemas, enfim. Então, mas é bom escolher para onde a gente quer ir. O que esse código faz? Eu primeiro recebo uma lista de tokens e aqui eu converti para um DEQUI, né, que é uma Double-Ended Queue, que é uma espécie de lista uma lista eficiente para adicionar e remover elementos dos dois lados. Né? Lembrando que a lista do Python é eficiente no final, então você pode adicionar ou remover elementos do fim da lista com uma penalidade muito pequena, um custo quase constante, enquanto que na lista tradicional, se a gente remover elementos do início, esse custo é proporcional ao tamanho da lista. Então, esse é um jeito fácil de deixar o Python ainda mais lento. Então, usando o DEQUI, eu não tenho esse problema, ela é eficiente nas duas pontas, não é eficiente no meio, mas a gente não está interessado no meio, estou interessado só
no início da lista de tokens, né? Eu vou consumindo esses tokens da esquerda para a direita. Então, por isso eu estou usando o deco. Também poderia dispensar o deco e usar uma lista e inverter a ordem dos tokens. Né? Na lista invertida, quando na situação de eu consumiria do início da lista, passa a ser o fim da lista. Mas enfim, vamos deixar o deco e vem do módulo Collections. Só porque é uma estrutura de dados que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Então, o que eu faço? Eu normalizo a lista de tokens e chamo uma expressão, chamo o símbolo inicial. Tá? E essa função x, como é uma descida recursiva, ela vai chamar recursivamente as outras regras da gramática, os outros símbolos não terminais, né, que seriam essas regras que precisam de expansão, de forma recursiva. Então, qual é a implementação do x? Ele verifica o primeiro token, se for um mais, eu sei que eu tenho que redirecionar para essa regra, então ele chama a função add, que eu implementei para espelhar a regra add. Se for um asterisco, chama a função mul, e caso seja um dígito, eu simplesmente elimino esse token da lista. Tá? Então, quando ele chama o add, eu tiro o primeiro elemento, né, garantindo que ele realmente é o mais, e depois chamo a função x para ler uma expressão de forma recursiva duas vezes. Né? Isso para espelhar o fato de que ela aparece duas vezes aqui na gramática. Tá? A mesma coisa para o mul. Notem o seguinte, essas regras são bastante... a maneira de traduzir essa gramática para essas funções é bastante previsível. Né? Eu sempre vou ler, se eu tiver uma série de alternativas, isso vira uma espécie de laço, onde a gente consulta o primeiro token para decidir em qual ramo vai. E uma vez que eu tenha selecionado uma regra, o resultado da execução dessa regra vai ser simplesmente ler cada um dos símbolos em sequência, como está aqui. Tá? Ou seja, talvez seja possível automatizar esse processo, né? Ou seja, eu dou para o computador a gramática diretamente e ele meio que constrói essas funções. E é basicamente isso que a gente vai fazer com LL1. Tá? Isso vai resolver esse problema da necessidade de implementar esse código manualmente. Tá? Então, o LL1 vai, de certa maneira, automatizar esse processo e vai fazer outra coisa também. Né? A descida recursiva tem um outro problema, não só esse da escrita de código, né, de precisar escrever muito código manualmente, que é uma desvantagem em princípio, mas em algumas situações a gente pode ver também como uma vantagem. Né? Se eu escrever o código manualmente, normalmente existem mais possibilidades de otimização. Então, se o objetivo do parser da nossa implementação exigir uma performance muito grande, talvez a descida recursiva consiga atingir, seja mais eficiente do que utilizar um algoritmo genérico como LL1. Mas outro problema da descida recursiva está na própria recursão. Em boa parte das linguagens de programação, isso inclui Python, inclui várias linguagens, a maioria das linguagens mais utilizadas, como C, JavaScript, etc., estão sujeitas a um problema que é o Stack Overflow. Né? Ou seja, se eu fizer uma cadeia de recursões muito longa, então, por exemplo, uma expressão que chama add, que chama x, que chama add, que chama mul, fizer várias camadas de recursão, eu posso atingir o limite do stack de execução. Ou seja, cada vez que eu executo uma função, ou no caso do Python, interpretador, no caso do C, o próprio programa binário aloca um pouquinho de memória, né, um pouquinho de memória para guardar as variáveis locais. E isso é uma pilha. Se eu chamo o x, dentro do x, então eu tenho um pouquinho de memória aqui para armazenar as variáveis de x. Depois, dentro de x, eu chamo add. Então, imagina que eu tivesse aqui a memória para colocar 2 asteriscos para guardar as variáveis de x. Se dentro de x eu chamo o add, ele vai alocar mais alguns bytes para alocar as variáveis de add. Se o add chama x de novo, isso vai disparar mais alguns bytes nessa pilha. Então, essa pilha vai crescendo, né, na medida que o número de recursões aumenta, e dependendo da expressão, isso pode chegar no limite definido ou pelo sistema operacional, no caso das linguagens binárias como C, ou no Python, isso é uma variável de configuração do interpretador. No caso do Python, se eu não me engano, são, não sei se 10.000 recursões, algo assim. Tem um limite de recursão
no interpretador. E esse limite geralmente é alto, e pode ser que para várias linguagens não seja um problema prático muito relevante, porque eu precisaria de uma expressão muito grande, com um nível de recursão muito alto para disparar esse limite. Mas, enfim, é uma questão a ser considerada, e dependendo da linguagem. Né? Essa aqui é uma linguagem simples. Linguagens mais complicadas, às vezes, podem crescer várias camadas para implementar uma única expressão. Né? Então, aqui o add chama x, então só aumenta o nível de recursão. Mas em algumas outras linguagens, mesmo para executar expressões simples, talvez eu precise de várias camadas. Então, esse limite de recursão pode exaurir muito mais rápido, e essa seria uma preocupação importante. Tá? Então, eu vou tentar fazer uma transformação que várias vezes é possível, e nesse caso é possível, de converter um código recursivo para um código não recursivo que trabalha em cima de uma pilha. Isso é algo muito comum, né, de se fazer, e, enfim, é mais ou menos o que o LL1 vai fazer para a gente aqui. Tá? Então, eu vou mostrar a ideia básica do LL1, mas antes de mostrar a ideia básica, eu vou só reescrever essa gramática de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Ao invés de utilizar esse operador de alternativa, vamos escrever a regra explicitamente aqui. Isso vai ficar um pouquinho mais fácil de executar, de raciocinar sobre a gramática. E aqui a gente tem esse conjunto de regras. Eu quero elaborar uma estratégia para identificar essa linguagem. Tá, então vamos começar aqui. Eu vou colocar como exemplo uma lista de tokens. Vamos supor que a gente tem aqui a entrada. E o que eu quero fazer aqui? Eu quero reduzir isso aqui tudo, que por enquanto está como uma lista de tokens, pode ser do tipo num, ou do tipo mais, ou asterisco. Eu quero reduzir tudo isso a uma expressão. Então, eu vou guardar aqui uma pilha interna falando que tipo de símbolo eu quero deduzir a partir desses tokens. Tá, e a ideia aqui é tentar aplicar essas regras de transformação para produzir a derivação, né, e executar a derivação dessa expressão. Então, como que seria isso? Por exemplo, eu tenho aqui, eu quero derivar um x, e eu sei que o primeiro símbolo é o mais. Tá? Então, dá para ver aqui nessa gramática que eu quero chegar nessa regra e trocar meu x por esse mais xx. Posso fazer isso com um pouquinho mais de cuidado, falando o seguinte: eu quero deduzir um x. Então, eu vou usar essa primeira regra aqui, x igual a add, e eu vou trocar meu objetivo. Né? Ao invés de tentar achar um x, eu usei essa regra, falar aquele meu x na verdade é um add. Bom, um add, essa expressão aqui. Então, eu troco meu objetivo para esse. Agora, a minha pilha tem 3 elementos, que estava falando dos 3 objetivos. Primeiro, encontrar um token do tipo mais, depois uma expressão e outra expressão, onde esses x, provavelmente eu precisaria expandir mais ainda usando alguma dessas regras. Certo? Então, aqui, o primeiro objetivo é encontrar um token mais, e é justamente o que está na lista de tokens de entrada. A gente lê o token e consome o resultado. E aqui eu continuo. Agora meu objetivo é encontrar um x. E o primeiro elemento na lista de entrada é um número. Então eu vou usar essa regra aqui para reduzir o meu x para num. E agora eu tenho na lista de entrada um token do tipo número, e na lista de comandos ou de ações que eu quero realizar, eu tenho justamente ler um token do tipo num. Então eu identifico que ele é realmente um token válido, e a gente valida aquele token. E continuando aqui, agora nosso objetivo é ler um x, e o primeiro token é um asterisco. Eu sei então que eu tenho que utilizar essa regra alguma hora, mas para chegar aqui, primeiro eu converto esse x usando essa regra para mul. Então meu x vira mul. Agora mul eu posso expandir segundo essa outra regra. Aqui a gente identifica, eu quero ler um asterisco, e realmente tem um asterisco. Então a gente apaga os dois. Agora eu tenho um número e quero ler um x. Precisa expandir de acordo com essa regra. Então eu troco. E aqui eu tenho, né, um token do tipo num, que é o 20. E o próximo comando é leia um token do tipo num. A gente lê.
finalmente termina aqui é x e 2. Então tem um token do tipo num. De novo, utilizo essa terceira regra para converter x para num e executo esse comando. Tá? Lê um número, acabou com as duas listas vazias, a gente, como que chama? Conclui que aquela string é válida. Tá? Normalmente, é conveniente nesse processo todo, na hora de montar a lista de entrada e a lista de objetivos, é conveniente inventar um token adicional, que seria um token do fim de arquivo. Para que isso? Porque pode acontecer, imagina uma situação onde eu tenha, por exemplo, eu quero ler um x, mas tenha mais lixo no final da string. Aqui eu tenho uma expressão válida, mas imagina que depois da string eu tenha outras coisas inválidas, lixo. Né? Então, se eu jogasse isso para o algoritmo, ele consumiria toda essa parte da expressão, terminaria sem nenhum objetivo aqui, mas ainda sobrando lixo no fim na lista de entrada. Então, para evitar isso, muitas vezes é mais fácil falar o seguinte: eu vou colocar um token sinalizando o fim do input, e geralmente a gente representa esse token por um cifrão, mas é só uma convenção, poderia chamar de end of file, ou end of input, ou fim, ou carinha feliz, sei lá. E isso aqui garante que o algoritmo vai terminar no estado válido, porque ele só vai chegar aqui no fim do input, só vai consumir a lista de objetivos completa se realmente ele chegar no final da entrada e encontrar esse símbolo de fim de arquivo. Tá? Então, vamos utilizar essa técnica no nosso parser. Certo? Então, como que eu implemento isso em código? Eu preciso de uma tabela que me diga que ação eu devo fazer para cada tipo de token. Tá? Essa tabela, eu coloquei aqui um exemplo para a nossa gramática. Aqui eu já coloquei a resposta, deixa eu apagar. Ela pode ser criada assim: eu coloco os tokens, né, os tokens de interesse, e os símbolos não terminais. Né? Por exemplo, é x, ed, mu, né, que são símbolos que precisam de expansão. E pelas regras da gramática, então a gente tem algumas regras aqui. Né? Por exemplo, é x vira... A gente tem várias opções. Né? Ele pode ser um ed, mu, num. O ed pode ser mais é x, pode ser não. Só é a única alternativa. E o mu é asterisco, é x. Então essa é a nossa gramática. Como que eu monto essa tabela? Eu vou mostrar depois na próxima aula um jeito mais sistemático de fazer isso, mas por enquanto vamos fazer de um modo mais informal. Então eu tenho aqui, é x, eu tenho que casar com cada opção. Se o primeiro símbolo no conjunto de entrada for um mais, eu tenho que apontar para uma dessas regras aqui que faria a expansão. Na verdade, para uma das regras que expandem é x. Né? Então, se eu tiver um mais como símbolo de entrada, a única regra compatível com isso é o add. Concorda? Porque o add depois vai possuir um símbolo mais. Então, eu coloco aqui a regra add. Se o meu símbolo, o primeiro símbolo na entrada for um asterisco, eu preciso chegar nessa regra. Mas para chegar em x a partir daqui, eu passo pela regra x, expande em um mu. Então, coloco aqui o lado direito da expansão, né, mu. E a regra para num já tem uma regra que faz justamente a expansão em num diretamente. Se o primeiro símbolo for um num, eu simplesmente coloco aqui a regra compatível, que é essa. É x, pode ser um num. E aqui a gente continua. Para add, só tem uma regra, e essa regra exige que o símbolo inicial seja um mais. Tá? Então eu coloco aqui mais é x. Não existe nenhuma regra correspondente para asterisco nem para num. Né? Ou seja, se eu quiser ler um add, mas o primeiro símbolo de entrada for mu ou num, eu sei que a expressão é inválida, porque se eu quiser ler um add, obrigatoriamente o primeiro símbolo, segundo essa gramática, começa com mais. Tá? Para mu, vou ter algo parecido, mas a gente preenche essa outra coluna e deixa o num vazio. Então eu tenho esse conjunto de regras que veio da gramática, e aqui eu vou mostrar uma execução, como que seria. Eu vou pegar uma expressão nessa linguagem, vamos começar com uma expressão muito simples. 1 mais 1, fim de input. Tá? Eu vou colocar essa stack, na verdade, no final aqui. Tá? Então aqui é a minha pilha de tokens. Tá? Eu posso pensar numa pilha pensando que aqui eu tenho o topo da pilha, e esse símbolo seria sempre o início da pilha, né? O fundo da pilha. E eu penso aqui numa pilha de ações. Né? A primeira ação
Eu sempre inicializo assim, com o símbolo inicial e o caractere de fim de input. Tá, vamos executar esse código. Então, eu quero ler um EX e tem um mais. Eu consulto aqui na tabela. EX com mais significa eu troco EX por add. Tá, coloco aqui add. Agora eu quero ler um símbolo de add e no topo da pilha de tokens tem um mais. Então eu olho aqui add, topo da pilha de token com mais, troco esse add por mais EX. Então no lugar de add, eu escrevo mais EX. Essa virou minha pilha de ações. Aí agora ela cresceu um pouquinho, tem 4 elementos. Bom, continuando, na pilha de ações, tá? Eu quero ler um mais e tem um mais. Então, sempre que eu tenho um símbolo terminal na pilha de ações, significa o seguinte: eu quero ler na pilha de entrada um terminal daquele tipo. Tá? Então, eu tenho mais com mais, eu leio, vou consumir esses dois elementos. E aqui continua. Então, é x com 1. 1 é um token do tipo num. E então eu vou aplicar essa regra aqui. Né? É x com token do tipo num, eu troco para leitura, né, de um símbolo terminal num. E a gente fica na mesma situação de antes. Né? Eu tenho um símbolo terminal na lista de ações, no topo da pilha da lista de ações, e um token daquele mesmo tipo, né, na lista de entradas. Então eu verifico se o 1 é realmente um token do tipo num, e a gente consome esse token. Tá? A mesma coisa aqui. Aqui eu tenho EX, eu quero ler um EX, e no topo da pilha eu tenho um token do tipo num. Então eu coloco aqui, desculpa, troco meu EX por num, a gente compara os dois, verifica que realmente um é um num e consome os dois elementos. E para finalizar, eu chego aqui no fim das duas pilhas com símbolo de, né, as duas pilhas com símbolo de fim de arquivo, a gente consome esse fim de arquivo e diz que o algoritmo terminou de forma bem sucedida. Tá? Aceitou aquela string. Isso funciona para strings mais complicadas também. Vamos pegar um exemplo mais complicado. A gente sempre vai começar assim na lista de ações e aqui com qualquer que tenha sido a string de entrada na pilha de tokens. Tá? Então vamos colocar um exemplo um pouco mais complicado, como aquele que eu mostrei para vocês. Né? Então, por exemplo, mais 2 asterisco 22. Tá? Como seria a execução desse algoritmo? Eu tenho mais com EX, né, no topo da pilha de tokens, mais, então consulto nessa coluna com EX, troco EX por add. Agora mais com add, olho aqui, troco por mais EX. Então vai ficar mais EX. Mais com mais a gente simplesmente apaga os dois, valida esse token. Agora eu tenho 2 com EX, né? O 2 é um token do tipo num, então eu entro nessa coluna aqui, troco o EX para num, então tenho ler um num com um num na lista de entrada. É válido, ele aceita aquele 2 e a gente continua. Asterisco com EX, troco para mul, asterisco com mul, a gente olha aqui e eu troco esse mul por asterisco EX. Tá, e agora fica com aquela situação asterisco com asterisco, a gente apaga os dois. Um número 20 com EX, a gente compara aqui e dá essa troca, EX vira num. Então eu quero ler um token do tipo num e realmente tem um token do tipo num, a gente consome. EX com 2, de novo, pela mesma regra vira num, consumo o num e termino no fim do arquivo validando aquela string. Tá, vamos implementar isso em Python agora. Tá, eu vou usar mais ou menos essa estrutura, mas agora a gente não vai mais fazer a descida recursiva. Tá? Eu preciso implementar aquela tabela em código. Então, eu tenho aqui a lista de tokens, legal. Eu vou ter a lista de ações, que começa com essa ação, né, X, e depois lê o fim do arquivo. E eu preciso implementar a tabela de transição. Tá? E como que vai ser essa tabela? Eu vou colocar aqui todos os pares válidos. Né? Então, por exemplo, se eu tiver um EX com um token do tipo mais, isso expande para um comando add. EX com token do tipo asterisco, expande para um comando do tipo mul. EX com num, expande para um token do tipo... cadê? Do tipo num, né? E aqui a gente continua. Os outros comandos são add com mais, expande para mais EX, e o mul com asterisco, expande para asterisco EX.
está razoável, só que tem um problema. Essa tabela não distingue de maneira muito eficaz entre símbolos terminais e não terminais. Tá? E é importante fazer isso na hora da execução do algoritmo. Mas, enfim, vamos primeiro só trabalhar aqui mais algumas coisas que eu converti para lista de tokens. Eu preciso colocar o cifrão no final também, né? Então, tokens. Beleza. E aí a nossa execução, nosso laço principal de execução vai ficar algo assim. Eu tenho que ler enquanto tiver ações, a gente produz esse laço. E no final, se acabarem todas as ações, eu confiro se o tamanho, né, da lista de tokens, se ele consumiu todos os tokens, ou se o tamanho foi igual a zero, significa que ele aceitou a string. Caso contrário, ele recusa e ele talvez possa recusar no meio do laço também, se encontrar uma transição inválida. Então, como que eu consulto isso aqui? Eu verifico no tokens. Na verdade, eu vou fazer assim, while actions and tokens, enquanto tiver qualquer um dos dois, e no final vou verificar se os dois são vazios. In actions. Porque isso, né, se por um acaso a lista de tokens consumir antes, para não pegar erros de índice aqui quando tentar ler de uma lista vazia. Tá, então eu vou verificar o primeiro token e a primeira ação. Tá, o que a gente vai fazer? Na verdade, eu vou tirar essa primeira ação, eu não vou somente ler, vou fazer pop left. Tá, porque eu quero consultar na tabela de transições. É uma lista, né? Então eu vou chamar de deque. Eu vou consultar na tabela de transição se aquele token, aliás, ao contrário, se a ação com aquele token existe. Só que aqui tem um probleminha, porque o token, imagina, isso vai funcionar bem para asterisco, mais, mas não funciona bem para os números. Né? Os tokens do tipo num, enfim, aqui o resultado vai estar 2, 20, não vai aparecer num, que nem está na tabela. Tá? Então eu vou criar uma função interna aqui chamada tokenType, que extrai o tipo do token, certo? Então ele vai retornar se o token for um dígito, ou seja, se for um número. Caso contrário, ele retorna o próprio token, né? Ou seja, mais o asterisco. Então, na verdade, o que eu estou interessado é o tokenType, não o token propriamente dito. E eu consulto isso na tabela de transição. Tá? Consulto esse para ação e TK. Isso vai retornar algum elemento, vai retornar uma lista de ações. Uma lista. Ele está meio doidinho aqui. Ele está jurando que aqui é uma lista e não uma deck. Não, entendi por que ele está jurando. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse conjunto de transições e eu preciso colocar essas novas, nessa lista aqui, na minha lista de ações. Então vai ser actions.expand. Eu vou expandir à esquerda esse conjunto de transições. Não tem expand left? Extend left, desculpa. By right. Deixa eu só importar algumas coisinhas assim, só para guiar o VS Code. Vamos lembrar o VS Code que aqui é um dicionário. String, para lista de string. Aliás, de uma tupla, de string para uma lista de strings. Tá, isso é desnecessário, eu só coloquei para ele parar de acusar erros errados. Tá, então eu expando a lista de ações e eu preciso verificar. Cadê? Na verdade, antes de expandir a lista de ações, eu preciso verificar qual que é essa ação. Se essa ação é um símbolo terminal ou não terminal. Tá, então eu vou colocar aqui os não terminais, uma lista com eles, ou um conjunto, talvez. São esses três: add e move, xadd e move. Então eu tenho essa lista de não terminais. Se a ação for um não terminal, a gente faz isso. Eu leio e expando. Se for um terminal, eu preciso verificar se o token realmente é do tipo correto, né? Então, se for não terminal, ele vai ser mais. Se for terminal, desculpa, mais asterisco ou num. Então, eu verifico assim, else. Aqui eu preciso verificar se o token é do tipo correto. O token que foi lido, então é if tk, né, se o tipo do token for igual à ação,
eu vou consumir o token da lista de tokens, pop left, então eu tiro o token, e caso contrário é um erro, então eu vou retornar falso. Caso contrário seria uma situação, por exemplo, na lista de ações pediu para eu ler um num, mas na lista de tokens eu encontrei um mais, seriam tokens de tipos diferentes. Então eu retorno falso, eu digo que a string foi recusada. E é basicamente isso o algoritmo. Acho que ele entrou num laço infinito aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Pop left, pop left. Imprimir os dois aqui, tokens e actions. Vou fazer só uma iteração. Acho que eu já sei o problema. O pessoal continuando aqui, ó, deixa eu executar o bug que acontece aqui é o seguinte. Deixa eu tirar esse break para mostrar. Vamos ver. Quando, né, se a função extend left, ela inclui a lista de trás para frente. Então, em vez de expandir com mais x, ele está expandindo com x mais. Nesse ponto, por isso que a execução nunca termina. Então, eu vou trocar aqui para um reverse, né, a versão reverse daquela lista. Então, ela vai aparecer ao contrário. E agora, cadê? Agora ele faz direitinho, né? Então, o primeiro comando era x, lembrando que ela começa dessa forma, né? X, cifrão. Então, a primeira instrução foi ler um x, trocou por add. Depois, a instrução foi ler um add e trocou por essa sequência. Depois, foi ler um mais e ele simplesmente consumiu mais. Depois virou, ele consumiu esse x, trocou por um num, leu num e continua. Isso aqui é a execução que a gente estava fazendo antes. No final, ele termina com cifrão, cifrão, consome o cifrão e fica com as duas listas vazias. Tá? Então, eu esqueci de marcar aqui. E aí, no final, a gente verifica se as duas listas estão realmente vazias. E, de fato, estão. Eu vou mostrar outro exemplo aqui. O outro exemplo, ele termina com um erro. Ele fala que não encontrou a opção x cifrão. Eu posso capturar esse erro. Esse erro aparece aqui, quando eu consulto a tabela. Tá? Então, poderia aparecer um erro na leitura dos tokens aqui e aqui, se as listas não estivessem vazias, mas esses erros nunca vão aparecer porque o meu while já verifica isso logo de cara. Tá? Então ele verifica isso. Aí a outra possibilidade de erro acontece aqui. Eu tentar ler uma transição que não existe na tabela, como essa aqui, é x cifrão. Tá? Então, para prevenir isso, eu coloco dentro de um try except. Tá? E se tiver um erro, significa uma transição inválida, significa que aquela string é inválida. Certo? Então, esse é o algoritmo genérico. Pode parecer que não foi uma evolução muito grande com relação à descida recursiva, mas notem o seguinte: todo esse laço aqui é genérico, ele não depende da gramática. Tá? Então, basta eu passar a tabela de transições, a lista dos não terminais, né, ou alguma função que verifica o token, né, o tipo de cada token, de cada lexema, e o símbolo inicial. Enfim, o algoritmo ele depende apenas desses parâmetros. Então, se eu quiser trocar a gramática, basta eu trocar essa tabela de transições. Inclusive, eu poderia tirar isso aqui dessa implementação, né? Tiro a tabela de transições, vou tirar a função que retorna o tipo do token, a lista dos não terminais, e até isso aqui, né? Isso aqui depende dessa gramática, eu vou chamar de start. Tá? Isso tudo é genérico. E o que implementa a gramática, na verdade, é essa tabela de transição junto com as outras funções auxiliares. Tá? Então, eu posso colocar todos esses elementos como parâmetros da minha função e agora eu tenho uma função genérica que funciona para qualquer gramática compatível com LL1. E o símbolo de início. Tá, eu coloquei aqui como valores padrão os valores dessa gramática, mas se eu quiser modificar a gramática, basta passar outros valores aqui. Né? Por exemplo, se eu quiser agora que a minha gramática aceite as outras operações básicas. Vamos colocar um exemplo aqui com subtração e divisão. Então, subtração e divisão. Por enquanto, ele
vai rejeitar aquela função, tá? Porque ele não reconhece esse símbolo. Mas aqui basta mudar a gramática. Então, eu vou falar que o meu x pode ser ed, mul, div, sub. Então, subtração entra aqui, divisão aqui. Tá, então troquei aqui as regras não terminais aumenta, né? Agora vai ter div e sub. É o mesmo símbolo inicial. E agora ele reconhece a gramática. Não precisei mudar o código que executa o algoritmo, né? Só precisei mudar essa estrutura de dados, nessa tabela de transição que representa a gramática. E de maneira geral é mais fácil trabalhar aqui do que realmente precisar reimplementar o algoritmo para cada gramática nova, certo? Então esse foi o LL1. A gente vai ver nas próximas aulas como que monta essa tabela de transição de maneira mais sistemática. Por enquanto eu montei para um caso bem simples, tá? Existem algumas complicações que poderiam aparecer aqui, onde talvez esse símbolo inicial de cada regra não fique tão claro ou tão bem determinado. E, bom, eu quero formalizar um pouquinho mais como que a gente poderia montar essa tabela de transição para abarcar algumas situações mais complicadas, né, que vão além desse esse exemplo que eu mostrei para vocês. Certo? Então é isso. Até mais.